E eu converso agora com o agrônomo e gerente técnico para a cana-de-açúcar da Nitro, Bruno Fazolo, está aqui no telão já. Bruno, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Como sempre, é um prazer estar com vocês. A gente que agradece. A gente vai falar sobre manutenção do metabolismo ativo da cana-de-açúcar, né? Explica para a gente a importância disso. Renata, numa safra que se inicia e no momento atual, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que cuidar muito bem desse canavial. Nós estamos enfrentando aí uma excelente precipitação, que faz com que essa cana queira vegetar cada vez mais, e por sua vez a gente precisa de açúcar. Então é importante a gente lembrar aí dos valores metabólicos e das nossas qualidades enquanto técnicos para que a gente possa aí dar incrementos através de boro, magnésio, potássio, para a gente ir readequando o ciclo fisiológico e metabólico desse canavial, para ele ir voltando a agregar açúcar, que é o que a gente chama de processo de pré-maturação, por assim dizer, que é o intuito, né, de colhermos um canavial cada vez mais saudável, sim, e com muito peso, porém tem que ter açúcar, né? Agora, essa safra, a gente tem alguns desafios, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Teve uma série de queimada. Qual o desafio dessa safra, exatamente, nessa questão? Renata, excelente colocação. Nós tivemos sim grandes problemas, né, nessa safra que se encerra, nesse ciclo que se encerra, mas não vamos ter tanto problema efetivo, dado o clima nosso está fantástico, né, como eu disse. Então tivemos queimadas, então consequentemente tivemos aí uma irregularidade de ciclo desse canavial aí entrando no período vegetativo. Isso foi muito bem cuidado e está sendo. Nós estamos ainda nesse que a gente chama de entre-safra, né, aqui no Centro-Sul. Então, as usinas e os produtores, os fornecedores estão cuidando muito bem da parte de nutrição, estão dando muita atenção enquanto a regulação também da parte de aminoácidos, então não irá nos afetar tão negativamente. Ocorre que temos sim uma safra que se encerra 25, 26, um pouco maior em volume do que se esperava, mas isso é em consequência de área, e a safra 25 e 26, que irá se iniciar agora em abril, é uma safra mais com a cara de 24, 25. E a questão, como é que esses nutrientes podem ajudar? Como é que vocês estão trabalhando nessa questão ali, desse pedaço que foi queimado? Excelente. A grande questão é a gente fazer o uso aí, principalmente do aminoácido, para dar essa limpada na cana. Estou sendo bem coloquial, né? Mas para dar esse aporte, essa limpeza, virmos sempre com a questão do nitrogênio e do potássio, tá? Na via foliar aí, para que a gente consiga dar uma estruturada nesse canavial, consequentemente cálcio, magnésio e fósforo. Então a gente utilizar dos principais macros e dos principais micros nesse período vegetativo de outubro, né, que começamos aí em outubro, até agora em março, para esse canavial aí que queimou no final da safra, para que essa cana tenha já uma possibilidade de estar igualada com as canas, com os canaviais, né, que não tiveram, infelizmente, essa infelicidade aí da queimada. Mas em plano de fundo, é o foco total no período vegetativo, com nutrientes macro e micro, né, NPK principalmente, cálcio, magnésio, boro, para que a gente consiga dar uma estrutura e uma sanidade para esse canavial aí, para a safra que se inicia. Ou seja, não tem fórmula mágica, né? É investir em nutriente na recuperação da planta e, para quem não perdeu, investir também em nutriente, né, para ter um bom resultado. Exatamente, não existe fórmula mágica. Graças a Deus, né, nós somos os melhores produtores de cana do mundo, porque o brasileiro ele realmente transpira, tá ali no canavial, escutando realmente o que a cana precisa. Não tem fórmula mágica, tem sim a questão do técnico utilizar de produtos com uma boa formulação e que realmente façam sentido naquele momento. A gente sempre tem que tomar muito cuidado
com o tipo de absorção que você vai usar, com o tipo de matéria-prima que você vai usar, para que realmente a gente não perca as janelas que são extremamente, que estão cada vez mais, né, rígidas e importante a gente não perder essas janelas de aplicação na cana-de-açúcar. Por isso, numa conversa que a gente teve anteriormente, você falou da fase de maturação, que ele exige um cuidado especial, né? Sim, sim, perfeito. Nós estamos aí terminando o que a gente fala de fase vegetativa, né, cuidando de alguns canaviais, como nós falamos anteriormente, que sofreram impactos e tudo, mas o foco, até tive uma reunião anterior a essa, o foco é na fase de pré-maturação, para que a gente consiga aí, junto com, eu sempre brinco, né, da tríade, né, do boro, magnésio e potássio, mas que com o uso desses três excelentes nutrientes, a gente consiga realmente 100% de transporte, energia e translocação desse açúcar, né, principalmente das folhas, e acúmulo aí no colmo, que é o que a gente vai levar para a indústria para ser processado. Então, a gente tem que ter um foco muito grande nisso. Esse ano é uma janela específica climática, então, posteriormente, lá para maio e junho, já tem que estar todo mundo muito focado no seu manejo de pré-seca, para que a gente também consiga aí manter uma qualidade de matéria-prima ao longo da safra como um todo. Ou seja, é uma gestão, tudo tem que ter a sua previsibilidade, né? Com relação a inibidores de florescimento, queria que você falasse da importância deles. Perfeito, exatamente. É um reloginho, né, Renata? Os inibidores são de extrema importância. Estamos observando aí nos caráteres climáticos, né? Nós estamos com boas precipitações e noites e dias com essa oscilação de temperatura, que são gatilhos fisiológicos, né, para aquelas variedades que têm a predisposição a virem a florir. Então, nós temos sim, assim como esse foco que eu comentei anteriormente com a maturação, de nada vai se adiantar se nós não nos atentarmos a esses sinais e utilizarmos de inibidores que farão todo sentido para que esse canavial aí, que está sendo muito bem cuidado, acabe por não mudar o seu ciclo, que nada mais é que tipo ele vira florir, ou seja, colocar o sistema reprodutivo dele à mostra e, consequentemente, consumir toda a energia, ou seja, todo o açúcar que nós estamos tratando aí tecnicamente para alocar no colmo. Então, seriam fatores antagônicos. Temos que ter total foco nessas variedades predispostas e, principalmente, aquilo, né? Olharmos o que o tempo nos mostra. O clima mostra tudo. O síndrome do murchamento, eu já vi muitos produtores falando sobre isso. O que é exatamente? O que ele provoca? O que essa síndrome provoca na cana? A síndrome da murcha nada mais é que uma conciliação, né, uma associação de doenças fúngicas, né, que é pleucita, fusarium, coletótrico, e acaba por danificar muito essa matéria-prima por conta desses patógenos. Então, principalmente, né, como o nome já diz tudo, você acaba tendo um murchamento, você acaba tendo uma deficiência aí, que a gente até confunde algumas vezes com até um coração morto, e você acaba que esse indivíduo, né, essa toceira, não vai dar o colmo lá na frente. Então a gente acaba perdendo, se a gente fosse falar como se fosse grãos, né, plantas por metro ou plantas por hectare, você acaba perdendo. Então a gente tem que ter muito foco e utilizarmos sempre de ferramentas aí, sempre pensando no combate, né? Mas também anteciparmos, como eu disse, né, o clima quente e úmido, isso é ótimo para propagação de patógenos fúngicos como esses três, né? Então a gente fazer o uso, né, de produtos, principalmente fungicidas foliares, vão inibir ou mitigar essas lavouras que estão com patógeno ou com a propensão de.
Bruno, a sua entrevista mostra como o agro ele é muito complexo, né? A vida do produtor nem sempre é fácil, porque a gente vê, pensa que é lá, vai lá, planta cana, rega, a água vem, abençoa, mas depois tem uma série de problemas, né, que o produtor precisa lidar. E tudo isso acaba acarretando no custo de produção. Conversei agora há pouco com o Silmar, é nosso analista, e ele falou disso, né, da questão do custo de produção. Por exemplo, a gasolina aumentou, o combustível aumentou, o diesel vai aumentar, e o produtor usa muito diesel. Então, assim, é uma série de fatores que acaba acarretando para a vida do produtor também, né? Não é fácil. Não, a colocação cirúrgica, né, como eu digo. É, nós trabalhamos com commodity, né, já começa daí. Então, cana-de-açúcar é uma commodity, a gente não tem muito para onde correr. Então, a gente tem sim que fazer todo o uso extremamente técnico com a mitigação do nosso custo de produção. Eu lembro, eu nasci em usina, eu lembro que era muito esse pensamento: plantou a cana ali, vai chover, porque cana é muito rústico e tal, mas é isso que fez com que nós tivéssemos aí anos e anos de 60 toneladas por hectare, diferentemente aí de grandes companhias e grandes fornecedores que já estão com mais de 3 dígitos. Infelizmente travou, mas obrigada pela participação e até a próxima. Acho que ele deve estar me ouvindo.